Literatura é como uma amiga que vai chegar na sua vida e ela vai te mostrar coisas novas, um mundo novo, amigos novos, vai te inserir numa nova realidade, ela vai te mostrar músicas favoritas, ela vai te mostrar um universo diferente, pensamentos diferentes, ela vai te levar a lugares diferentes. Sabe quando chega essas pessoas? Ahá, quem é vivo sempre aparece, vlog de leitura no ar. Depois do Sete Maridos de Evelyn Hugo e É Assim Que Acaba, eu vi que vocês gostam das minhas análises, então eu sou obrigada a compartilhá-las com vocês. As minhas alunas pediram pra eu ler dessa vez Verity. Na verdade, elas ficaram entre dois, Daisy Jones and the Six e Verity, e aí vocês desempataram lá no Instagram. Então dessa vez falaremos sobre narração. Eu dei uma olhada na sinopse desse livro e eu vi que ela é bem polêmica, divide os leitores. Mas eu confesso também que eu tô com um pouco de medo, porque eu vi que esse livro é muito querido. Mas se você caiu aqui de paraquedas, como funcionam as resenhas neste canal? Na verdade, os vlogs de leitura. Eu sou a Bruna, professora de literatura, e as minhas alunas adoram quando a gente fica horas e horas fofocando sobre os livros, falando sobre Fernando Pessoa, Machado de Assis, Clarice Lispector. E aí, como eu sempre sugiro livros para elas, elas também sugerem livros para mim. E vendo o que elas mais gostam de ler, eu trago algumas coisas para a sala de aula, na medida do possível e na medida daquilo que a gente vai conseguir trabalhar em sala de aula. Então nós já temos dois vlogs aqui no canal. Um vlog lendo Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu faço uma boa introdução com vocês dos estudos literários, e o segundo, que é lendo É Assim Que Acaba, em que a gente conversa bastante sobre narrativa. Continuando então na linha de Colin Hoover, eu quero trazer para vocês mais alguns aspectos e mais alguns pontos sobre o texto literário. À medida que os vlogs forem acontecendo, a gente vai aprofundando nos estudos literários. Ficou claro? Então assim que você vê esse, você volta pra ver os outros dois, porque tem muito conteúdo. Ó, eu já aproveito para dedicar esse vídeo a Mariana e a Fabi, que são as minhas duas alunas mais apaixonadas por Colin Hoover, as fãs número 1 da autora. Então o que vocês não me pedem que eu não faço, né? Aliás, eu vou fazer essa leitura porque elas vão ler Macunaíma. Então, peguem um exemplo, leiam, não procurem resumo na internet. Eu sempre vou falar isso em todo vlog de leitura, porque é só pra lavar minha alma mesmo. Vou fazer aqui o meu cronograma de leitura. Se você não tem esse cronograma magnífico que te dá um roteiro para fazer a leitura, bem como deixa todas as especificidades do livro aqui atrás para você, você precisa ter. Então vai no link aqui embaixo para você baixar e colocar sempre dentro dos seus livrinhos. E começando a nossa leitura, vamos prestar atenção inicialmente no que a gente entende por literatura. Então, para isso, eu separei um trecho de um livro que eu gosto muito do Barthes, e eu vou deixar todas as referências de tudo que eu falar, de todos os estudos, na descrição e nos comentários do vídeo, tá bom? Bom, o Barthes, ele vai começar falando pra gente o que se entende por literatura dessa maneira. Entendo por literatura não um corpo ou uma sequência de obras, nem mesmo um setor de comércio ou uma maneira de ensino, sabe? Mas o grafo complexo das pegadas de uma prática, a prática de escrever. Nela, portanto, o texto é tecido de significantes. Então, esse é o ponto que eu quero chegar com vocês aqui, nem vou me estender na teoria de Barthes. Eu quero que a gente pegue para ler todos os livros daqui em diante, não só Colin Hoover, mas os livros que a gente tem que ler na faculdade, os livros que a gente quer ler na vida, e que a gente perceba o significado por trás de cada obra. Vamos pensar assim. Eu vou ler um livro X, fiquei com vontade de ler aquele livro. O que eu posso fazer para que essa leitura seja produtiva? As nossas leituras despretensiosas e gostosas para relaxar, todas elas, vamos prestar atenção nessas leituras no sentido de que? Qual o significado disso? O que essa leitura vai agregar na minha vida? No sentido mais prático e literal possível, tá? Então, o que essa leitura denuncia, o que ela me mostra? Tenta olhar para a ótica do... É importante que eu saia dos meus achismos de sempre. Eu até fiz um vídeo pra vocês lá no Instagram falando que a literatura é como uma melhor amiga. Sabe, uma amiga nova que chega na sua vida? Eu sempre uso esse exemplo na aula. A literatura é como uma amiga que vai chegar na sua vida e ela vai te mostrar
coisas novas, um mundo novo, amigos novos, vai te inserir numa nova realidade, ela vai te mostrar músicas favoritas, ela vai te mostrar um universo diferente, pensamentos diferentes, ela vai te levar a lugares diferentes. Sabe quando chega essas pessoas nas nossas vidas? Recentemente aconteceu isso comigo. A Marina, uma amiga minha aqui em Portugal, ela começou a me levar pra coisas diferentes, a ver coisas diferentes, e eu falei, nossa, o que ela tá fazendo comigo é exatamente o que a literatura faz. E aí eu comecei a fazer essa análise em aula. Então, assim, qual o significado da literatura? Qual o significado dos livros que a gente lê? Não precisa ser uma coisa super elaborada, né? Às vezes um livro vai te tocar de uma maneira e vai me tocar de outra. E continuando nessa linha, a gente vai falar sobre Genet. Por quê? Porque, primeiro, eu tô defendendo uma dissertação sobre o assunto, né, sobre perspectivas de narrativa, e ele elenca 3 pontos cruciais para a narrativa que eu acho que são muito úteis para nossa discussão aqui de aprofundamento do texto literário. Genet distingue 3 noções da narrativa. No primeiro sentido, a narrativa designa um enunciado narrativo, um discurso que assume a relação de um acontecimento para com outros acontecimentos, né? No segundo sentido, a narrativa designa uma sucessão de acontecimentos reais ou fictícios, que constituem objeto desse discurso a diversas relações de encadeamento, oposição, repetição, então já vai te mostrando novas perspectivas. Num terceiro sentido, a narrativa designa ainda um acontecimento, já não, todavia, aquele que se conta, mas aquele que consiste, que conta em alguma coisa, o ato de narrar em si mesmo. Agora, a cabeça vai explodir, calma. Então, nessa perspectiva, a gente vai fazer o quê? A gente vai observar como o texto em si da Colleen Hoover, o texto, a narrativa, se desencadeia dentro dele mesmo. Como que essa narrativa é construída? Essa narrativa, ela é ambientada. E como que a gente vai fazer essa observação do texto pelo texto? Então é o seguinte, observando a caracterização dos personagens, a construção da narrativa, o alcance da história, observando os significados. Uma coisa que eu vi, até anotei aqui pra falar com vocês, né? Em É Assim Que Acaba, eu percebi que a autora, ela tenta explorar a mímese. O que é a mímese no texto literário? É a representação do real através da ficção. Então, o que isso permite? Permite que o leitor, ele faça associações, né? Então, pessoas que já passaram por alguns relacionamentos se identificam com algumas coisas que tem ali. Vocês viram também que em certos momentos a gente sai do plano narrativo. Então, tudo isso tá ligado a significantes e significados. E a gente vai aprofundar essa discussão ao longo do vídeo, tá bom? E eu já aviso vocês também que aqui neste canal nós fazemos 2 tipos de leituras em cada um dos vlogs, porque eu sou uma pessoa muito fragmentada. Então vocês vão ver que eu leio. Eu vou vir conversar com vocês com a Bruna professora, e eu vou avisar. E depois a gente vai vir conversar com a Bruna, tá? Que eu sou toda emocionada, mas a Bruna professora, que é um heterônimo meu, ela é mais equilibrada. Então ela vem, conversa, ela dá porquês. A Bruna, leitora, ela ama tudo e ela shippa todos os casais, por mais que eles sejam extremamente tóxicos. Eu tenho uns parafusos a menos, sabe? Então eu leio dessas 2 maneiras e a gente vai conversando sobre essas coisas, tá? Posso ter dado 2 em É Assim Que Acaba, como professor, e 3 como Bruna, mas 3 estrelas, mas quando lançar a parte 2 eu vou ter que ler, porque eu acho... Escrevam aqui, vocês querem que eu faça a parte 2 de É Assim Que Acaba? Eu acho que o título é Assim Que Começa, alguma coisa assim. Então vamos lá, a gente tem muita coisa pra ler. Eu tô sendo uma falsa, porque na verdade eu comecei a ler ontem à noite, mas aí eu vou pôr na edição esses vídeos antes, tá? Então é a falsidade em pessoa aqui, tá bom? Agora vocês vão ver o começo da leitura, mas que na verdade foi ontem. Ah, e outra coisa antes da gente continuar. Em novembro vai ter oficina, novembro de 2022. Se você tá vendo esse vídeo em outro momento, perdeu. Em novembro de 2022, a gente vai fazer uma oficina sobre Saramago. Entra no meu grupo do Telegram pra receber as notificações, pra saber quando começam as inscrições e tal, pra vocês participarem. São sempre aulas muito legais de sábado e dá certificado pros alunos, beleza? Agora sim, vamos. Manas, o negócio já começa no meio de um acidente com ela falando que quer ser invisível, cheia de sangue. Já começa caótico, meus amores. Já comecei, já fiz algumas marcações. Vamos ao plot. A gente tem aqui uma personagem, a Lowen, ou Lowen. Não, é Lowen mesmo. E o Jeremy. Já começa a história no meio de um
acidente. Então a Lowen aparentemente tinha acabado de perder a mãe há algumas semanas por cancro, né? Por câncer. A minha edição tá em português de Portugal, então o tempo inteiro eu vou falar coisas como telemóvel, mas é celular, tá? Enfim. E aí a grande questão é que é o plot, né? É a menina desengonçada, e ela é uma escritora, ela sai com um dos caras lá, o Corey, que é um dos caras da editora dela, me parece, que arranja trabalhos pra ela escrever. Num primeiro momento, ela tá saindo de casa, vê um acidente, fica coberta de sangue, fala do cheiro do sangue. A gente tem uma construção, uma ambientação legalzinha, tá? Tá indo. Aí, logo em seguida, a gente descobre que o cara que ajudou ela, que é esse Jeremy, é o marido da Verity, que é uma escritora super famosa ali em Manhattan, em Nova York. Precisa de ajuda para terminar de escrever uma série. Eu achei o enredo top. Aí começamos a ter problemas. Por quê? A gente vai começar com aquele estereótipo de sempre, que está acontecendo muito nos livros atuais, na literatura contemporânea, que é essa personagem bobinha, frágil, indecisa, que não tem dinheiro, que precisa de ajuda, aí aparece um homem, convence ela a fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, e aí ela fica grata, e ela já tá tipo, esse Jeremy, não sei o quê. Vamos falar de uma coisa importante. Eu quero traçar alguns pontos com vocês ao longo da narrativa. Um ponto que eu vou deixar pra falar amanhã, quando eu tiver arrumada decente, é sobre a questão da autoria aqui. Então fiquem com isso, eu vou falar sobre a autoria amanhã. Agora, a gente tem que conversar sobre a problemática dessas mulheres sendo retratadas na literatura. Vocês vão falar, ai Bruna, tanto faz, é só um enredinho, uma coisinha ou outra. Não é. Sabe quando a gente tá assistindo Grey's Anatomy? Quem aí já assistiu alguma temporada de Grey's Anatomy vai saber. Todas as temporadas são iguais. É sempre o mesmo plot. Então, internos de medicina, passando perrengue e tendo relações sexuais e todo mundo morre. Se você nunca assistiu Grey's Anatomy, basicamente vai ser isso. Então é muito legal até a 7ª temporada, né? Na 5ª você já começa a falar, amores? Então, não acontece mais nada? E é esse o problema. O problema não é existirem 1000 livros com meninas com a mesma conjectura, com a mesma construção. O problema é que chega um momento que não há mais pensamento crítico por trás das coisas. A gente para de refletir, porque as meninas são sempre iguais. Essa personagem aqui pode muito bem ser a personagem de... isto acaba aqui. É assim que acaba na edição do Brasil. Então chega um momento nas narrativas que é tudo muito previsível. Pelo visto vai se tratar de um suspense, eu não sei. Tentei não pegar nenhum spoiler com vocês. Pensa o seguinte aqui comigo. Eu te conheço, vamos fingir que nós somos amigas aqui. Não somos amigas, mas enfim. Minhas amigas da internet e ponto e acabou. Mas vamos fingir que nós nos conhecemos pessoalmente, que eu já fui na sua casa, nós somos amigas, BFFs. Eu aceito convites, inclusive. Aí... pensa só, eu vou te levar para um grupo de amigos meus. Vou falar assim, oi amiga, vamos sair hoje. Vou numa livraria com os meus amigos. Aí eu pego você e quando a gente chega lá tem 5 amigos meus. A gente tá numa rodinha ali no meio da livraria conversando sobre um livro. Aí eu viro pra você e te apresento 2 dos meus amigos que estão lá. E aí com os outros 3 você não conversa, você vai ficar tipo, quem são vocês? Quem são esses 3? Tipo, você não vai ter nenhuma interação, eu só te apresentei 2. Fala assim, oi, olha, fulano é assim, 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 você tem isso aqui de parecidos, não sei o que, não sei o que. E fica 3 lá, olhando pra tua cara. Sabe esse sentimento? Que você tá, tipo, deslocada? Aqui, de novo. E é assim que acaba. Eu falei com vocês sobre isso. Eu não avancei muito na leitura, eu ainda estou aqui no 5º capítulo, quase no 5º capítulo. Eu não avancei na leitura muito, mas a sensação que eu tô tendo aqui é de que nem tudo tá sendo contado. E não é porque é um suspense. É porque literalmente as coisas vão passando. As justificativas que a gente tem pros pensamentos da personagem, pro que ela acha, pra esse jeitinho... ai, complicada e perfeitinha, vibes... aquela garota, nossa, como você é diferentona. Essa vibe começa a ressoar nos meus ouvidos. Eu espero que seja uma péssima impressão. Então, a gente vai falar aqui no vlog sobre a construção dessa narrativa, que eu tô achando que a gente não tá conhecendo aqueles 3 amigos.
E também a gente vai falar sobre a questão de separar um autor de uma obra. A gente vai falar sobre isso porque aqui tem uma parte, ó, que o Corey tá falando que basicamente se apaixonou por ela, né? Ela tá falando que o Corey se apaixonou por ela por conta de uma das suas personagens. Ele achou, né? Ele, leitor, ali leu um livro dela e aí ele se apaixonou pela personalidade da personagem dela. E aí, quando eles saíram, ele percebeu que a Lauren não tinha nada a ver com a personagem que ela tinha construído. Então, a gente tem que conversar sobre esse distanciamento. Eu vou aproveitar isso na narrativa pra gente conversar sobre o distanciamento que a gente tem que ter de autor e obra. Porque muitas vezes a gente lê um livro pensando assim, né? Ah, olha só, Machado de Assis escreveu isso porque ele viveu essas coisas, porque ele fez essas coisas. E claro que o autor muitas vezes pode sim ter alguma proximidade com o texto, com os ocorridos dentro da narrativa, né? Como poderia ser possível que a Lauren tivesse escrito um livro baseado na personalidade dela, né? Que tivesse dado a personalidade dela na vida real para uma personagem dela no mundo literário. Isso seria possível. Mas este olhar é problemático, porque aí a gente já não tá mais falando de ficção, a gente não tá falando de literatura, a gente tá falando de autobiografia, a gente tá falando de biografia. Inclusive, é isso que eu defendo também em partes na minha dissertação de mestrado. Então, assim, a gente tem que sempre distanciar o autor. Se você quer saber fatos da vida do autor, leia a biografia do autor, que é muito mais fácil. Porque, realmente, esse tipo de análise começa a ficar complicado, mas a gente vai aprofundar nessas questões. Gente, eu não posso viver uma folga de aula que eu tô aqui, ó. Vamos voltar. Pessoal, já tô numa parte aqui em que a Lou está na casa da Verity, lendo a autobiografia que a autora deixou. E tá rolando alguma coisa com o Jeremy, ela está meio desconfiada dele. E agora, estas últimas páginas aqui, ó, juro pra vocês, parece que foi outra pessoa que escreveu. Porque não tem nada a ver com a escrita dos primeiros. É muito mais densa, é mais legalzinho, mas a gente vai conversar sobre essas coisas já já. Gente, estas cenas do manuscrito da Verity, em que ela fala sobre como ela odiava a maternidade e o fato dela simplesmente ignorar as filhas chorando, tipo, elas dormiam bastante à noite devido à exaustão de terem chorado todo dia. As cenas em que ela fala que tentou aborto e tal. Essas cenas eu entendo profundamente, vocês já sabem um pouco da minha história pessoal, né? Essas coisas sutis no meio da narrativa, que pra dar esse toque de suspense, são bem construídas, viu? Eu tô gostando bastante dessas partes. Colin Hoover, eu tô achando esse livro melhor que o É Assim Que Acaba. Gente, uma coisa que as pessoas nunca entendem, né? Uma mãe conseguir dormir profundamente ao fundo do corredor enquanto as filhas choram. A Verity parece uma sociopata. As pessoas não entendem isso. As pessoas não são capazes de entender que uma mãe faz essas coisas. Cara, as pessoas têm que saber que não são todas as mães que são sagradas, imaculadas, extremamente amorosas, incríveis. Meu Deus, gente. Essa mulher é da Globo. Ela é da Globo. Como assim? Ela inventa Gente, ela inventou que tá grávida de novo, do terceiro filho. Gente, essa mulher é da Globo. Gente, nós vamos ter muitas coisas pra conversar. Essa mulher aqui precisa de terapia. Ela precisa de terapia. Gente, eu simplesmente estou a tarde inteira deste sábado aqui, porque não tenho como sair desse livro, tá? É tão chocante. É chocante mesmo. Mas, pra mim, é um negócio assim, tá vendo o mundo? Eu avisei vocês que essas coisas acontecem. Ninguém me escuta, né? Todo mundo acha que eu sou louca, que meu pai, a gente é maluco. Ai, Puta, Colin Hoover, tava numa boa, mana. Puta, esse final aqui rompeu todas. Esse capítulo aqui, ó. Cagou. Ainda bem que eu resolvi esperar o final pra falar alguma coisa aqui neste canal. Eu sabia que poderia acontecer. Sabia. Foi dado muitas pistas, principalmente aqui no início.
Mas, sabe aquela coisa de só vendo pra crer e quando você vê, você não acredita? Puta merda, pelo amor de Deus. Gente, eu vou ignorar, eu não terminei ainda, eu vou ignorar pras próximas páginas aqui, ó, falta isso aqui ainda. Eu vou dar uma ignorada naquele capítulo 23. Mas a gente vai ter que conversar com ele, porque ele cagou no... A construção ali não foi legal. Veja bem, quando a gente vai falar sobre a narrativa, eu não tô falando do que acontece na obra. Não tô falando, por exemplo, sobre eu segurar uma caneta. Eu tô falando como isso é descrito. Problema textual. E aí eu vou falar com vocês sobre essa questão textual. Porque muitas vezes as pessoas falam assim pra mim, Bruna, mas é assim que acaba, tem um enredo maravilhoso. Sim, um enredo. Gente, enredo, uma coisa. Texto é outra. Vou dar um exemplo. Ah, olha que dia lindo. Se eu falar isso pra você, você imagina o quê? Um dia de sol? Um dia de inverno? O que você imagina? Porque o fato de eu te falar o dia estava lindo não te entrega as demais informações. E é aí que está o ponto da questão da narrativa. Gente, não consegui achar. Comenta aqui pra mim se esse é um dos primeiros livros da Colleen Hoover, porque a escrita disso aqui é infinitamente diferente de É Assim Que Acaba. E eu não tô falando do plot, eu não tô falando da narrativa. Veja bem, não estou falando do que acontece no livro. Óbvio que vão ser livros diferentes. O que eu tô falando é o texto. Inclusive, se você me desse isso aqui sem colocar Colleen Hoover aqui na capa, eu apostaria em qualquer pessoa, menos nela. Ó, por este ponto aqui, a gente vai falar sobre a questão da autoria, tá vendo? É assim tão fácil um escritor fingir ser alguém que não é. Por essas e outras que essa forma da gente de colocar sempre biografias ou querer saber se os autores viveram as coisas dos livros ou não é perigoso. A gente vai analisar isso certinho. Agora eu posso dizer pra vocês, achei É Assim Que Acaba mal escrito, perto do que eu sei que ela pode fazer. Gente, o final já se explicava por si só, aí ela fica tentando justificar, mesmo que o Jeremy fosse culpado, ele acreditava, sabe? Começa a perder o valor. Tipo, sabe quando tu tem que explicar uma piada? Ela perde a graça? É a mesma coisa nesses momentos. Tá bom, terminou, foi os agradecimentos aqui. A Colleen Hoover é uma fofa nos agradecimentos sempre, né? Eu acho que isso é um padrão dela. Acho que eu gosto mais dos agradecimentos do que... Tá, agora eu preciso viver, que eu tô o dia inteiro aqui praticamente. E depois eu vou voltar em cada anotação e a gente vai conversar com calma. Ai, gente, eu tenho que dar o veredito, né? Claro que eu acredito na versão da carta final. Não acredito no manuscrito, que é um manuscrito. Então, não. E aí eu já... Ó, como a gente já tá ligada. A galera que defende o manuscrito vai defender porque vai falar dos detalhes, da riqueza dos detalhes do manuscrito, né? Não, a gente vai conversar sobre isso. Ai, gente, eu tenho que ler mais os livros que vocês me pedem, que é sempre um tiro. Então vamos lá, vamos conversar. Primeira coisa, eu amei as análises que vocês foram fazendo, do tipo, fica sendo manuscrito a parte real ou a carta a parte real. E quando eu entendi o porquê disso, eu surtei realmente. É legal sim. Eu acho que esse texto aqui da Colleen Hoover é infinitamente melhor que É Assim Que Acaba. Então, por favor, vai lá no meu vlog de É Assim Que Acaba e veja os elementos textuais daquele negócio pra você entender a diferença. Na internet, vocês me falaram que a narrativa ficaria meio dúbia, como se fosse em Dom Casmurro. Capitu traiu ou não Bentinho. Grande questão da narrativa machadiana é o elemento cético do texto, que é justamente o fato de Bentinho construir ao longo da narrativa a dúvida apenas no leitor. Então é o seguinte, aqui nós temos no texto, no elemento textual, essa grande sacada, né? Qual seria a versão? O texto machadiano se difere de inúmeras formas disso, mas eu vou dar um resumo para vocês. O Bentinho em si não duvida em nenhuma vírgula da traição de Capitu. Aqui nós temos a visão da Lou e da Verity. Já muda totalmente o contexto. Outra coisa, outro plano. Mas eu adorei a relação que vocês fizeram, vocês fazem as coisas maravilhosamente bem. E eu separei um texto de que eu gosto muito também, do Barthes. Vocês perceberam que eu sou cadelinha do Barthes, né? Ele diz assim: às vezes o prazer do texto cumpre-se de forma mais profunda, e é nesse momento que pode dizer realmente o que há no texto, quando o texto literário transmigra para a nossa vida.
quando uma outra escrita consegue escrever fragmentos da nossa própria cotidianidade. Enfim, quando se produz uma coexistência. Eu achei muito legal a Colleen Hoover trazer para nós o tema de uma mãe narcisista. E aí a grande questão que eu queria trazer para vocês aqui é sobre a questão da autoria, e é o que eu vou me basear para defender que a parte verdadeira disso aqui é a carta e não o manuscrito. Eu já falei pra vocês que a gente não deve ler um livro pensando o seguinte: o autor viveu essas coisas, então ele escreveu sobre essas coisas. Exemplo, sei lá, o ensaio sobre a cegueira do Saramago. E ele viveu aquelas coisas. Claro que não. Ou, por exemplo, a gente achar que porque o Eça de Queiroz escreveu o Mandarim, ele já foi pra China. Claro que não. E a gente lê as coisas achando que nós encontraremos dados biográficos. E isso até pode existir. Com certeza. Lá, a Colleen Hoover, em Assim que Acaba, ela diz pra nós, inclusive nos agradecimentos, que ela viveu situações parecidas com o pai e tal. Então ela escreveu sobre tudo que ela viveu. Porém, todavia, sobretudo, entretanto, se a gente for ler todas as obras ao longo da nossa vida, procurando essas coisas, então nós estamos lendo o tempo inteiro biografias. O texto narrativo, ele tem a sua própria identidade. Então a gente lê segundo a narração. E aí, por isso que eu falo sempre para vocês lerem o livro A Morte do Autor, do Barthes, porque explica absolutamente tudo. Então, separar o autor do texto, ali quem está dentro do plano literário, e a pessoa que escreveu o texto são coisas importantes. Pessoa com CPF, eu, ser humano Bruna, da Bruna que escreve os livros. É muito importante fazer essa separação. A gente viu a importância disso no próprio Verity, porque o Cohen, ele se apaixona pela Lou através de uma personagem dela. Ele acha que a Lou tem a personalidade da sua personagem, e aí ele vê que são pessoas totalmente diferentes, porque de fato não é biográfico. Enfim, aqui mesmo, no próprio texto, vocês conseguem visualizar isso com a decepção que ele demonstra ter quando percebe que ela não é como a personagem que ela criou. O nome que a gente dá para essa questão é autor empírico. Isso surge lá no estruturalismo francês, e aí a gente tem esse termo então, né? O autor empírico da obra, né? Aquele que tá ali dentro do texto literário. Separando da pessoa, do meu CPF, separando eu, ser humano, CPF, sabe? Muitas vezes, até na ficção, a gente pode ter autores que vão tratar sobre coisas que aconteceram na sua vida, mas mesmo assim a gente lê de maneira empírica, tá bom? E é por essas e outras que eu acredito fielmente na versão da carta. Eu acho sim que é muito possível que ela não seja aquela pessoa e que ela tenha treinado através daquele diário do antagonista. Fernando Pessoa também tinha sua maneira de criar. Ele não criava os heterônimos a partir do nada, ele criava os heterônimos a partir de horóscopos, de uma vida ficcional e etc. E aí se tornavam heterônimos, mas tinha um por trás. Eu consigo facilmente falar pra vocês sobre um texto do Ricardo Reis e um texto do Fernando Pessoa. Pra mim são leituras totalmente diferentes. Você percebe que são pessoas diferentes de fato. Então é muito possível, através do texto literário, que a gente distancie isso. E é completamente possível que uma pessoa escreva aquelas monstruosidades sendo uma boa pessoa. Porque o exercício literário é uma coisa totalmente desassociada. Então eu defendo fielmente a versão da carta. As minhas alunas vão me matar. A gente vai ter muita coisa nessas aulas, cara. Mas é isso, pessoal. Comenta aqui pra mim a sua versão. O que você acredita? Manuscrito ou carta e porquês? Eu quero porquês, né? Eu acho que é manuscrito. Não, eu quero argumentos na minha mesa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu dei 4 estrelas aqui como a Bruna leitora, porque eu realmente gostei muito, me envolvi muito. Mas como a Bruna é professora, eu acho que eu dou 2,5. Não, eu dou 3. Eu não vou dar 2,5. É um texto bom também, achei. Dá pra fazer muitas análises. Eu vou fazer através dos diálogos, através dos manuscritos e através da carta final, que é bombástica. E se você for comprar a Verity pra ler, compra pelo meu link da Amazon. Aliás, tudo que vocês forem comprar na Amazon, comprem pelo meu link. Porque o que acontece? As pessoas não sabem disso.
Você não precisa comprar só livros com o meu link da Amazon, por exemplo. Você pode comprar qualquer produto dentro da loja da Amazon. Porque aí eu ganho uma pequena comissão, tipo 0,00050 centavos, sei lá, a cada compra que você faz. E ajuda o canal, me ajuda, etc. Você não paga mais nada por isso e a gente não dá comissão pra Amazon, né? Porque a Amazon já é milionária. Bom, mas eu vou me despedir agora e eu quero saber de vocês qual dos dois vocês querem pro próximo vlog. Então, a Biblioteca da Meia-Noite ou Tudo é Rio. Votem aí, o meu ainda tá no plásticozinho. Esse aqui meu pai trouxe do Brasil. E esse aqui é a versão aqui de Portugal. Achei a capa tão diferente. Eu gostei, mas eu confesso que eu gosto mais daquela capa colorida vermelha, sabe? Ai, ela é tão bonita. E se vocês tiverem também algum tema da literatura que vocês querem que eu traga ao longo dessas análises, deixa aí nos comentários pra mim. Então é isso, obrigada pela atenção de vocês. Eu amei a sugestão, esse livro realmente me pegou. Gostei muito desse e do Sete Maridos de Evelyn Hugo. Sugiram aí pra mim também outras leituras. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Até a próxima!